Olá pessoal, meu nome é Ronaldo Monteiro, professor de Química. Vamos aí gravar mais uma videoaula com noções de Química, certo? Então, é o seguinte, na natureza podemos encontrar uma grande variedade de substâncias, né? Esse fenômeno é possível graças às características, né, e capacidade de átomos iguais ou diferentes se combinarem entre si. Agora, um grupo pequeno de átomos aparece na forma de átomos isolados, né? Esses grupos pequenos que aparecem na natureza de forma isolada é chamado de gases nobres, né? Então, a partir dessa observação, que se começa a estudar as ligações químicas, né? Então, para se ter uma ideia, né, como é que se funciona esse comportamento dos gases nobres, é necessário a gente analisar o quê? Ter uma análise mais microscópica. Quando eu falo do ponto de vista microscópico, é justamente a distribuição eletrônica, né? Temos que ter o conhecimento de distribuição eletrônica. Veja que é importante essa questão da distribuição eletrônica, né? Então, para analisar esse comportamento isolado desses átomos, desses gases nobres, né, é preciso observar o quê? A distribuição eletrônica. Ao observar a distribuição eletrônica, né, com exceção do hélio, mas os demais, todos aqui, ó, se você observar a camada de valência, né, ou seja, a camada mais externa, eu tenho 8 elétrons na última camada aqui, ó, que é 8, 8, 8, ó, 8 também, e também temos aqui 8, né, com exceção do hélio, que temos aqui 2 elétrons na sua última camada de valência. Então, observando essa aí, observando a distribuição eletrônica desses gases nobres, é que eles começaram a desenvolver, né, estudo, né, entre eles aí temos eu posso citar aí, tanto o Walter como o Linus, né, que desenvolveram justamente um átomo ele adquire estabilidade quando possui 8 elétrons na camada eletrônica, no caso mais externa, ou 2 elétrons quando possui apenas uma camada, que é o caso aí do hélio, certo? Então, observando a teoria do octeto, essa aí é a teoria do octeto, né? Proposta por esses dois cientistas, e hoje se trabalha com a teoria do octeto, né? Então, para entender as questões das ligações químicas, tanto iônica e covalente, é de extrema importância, né? Temos, né, a questão da distribuição eletrônica e, ao mesmo tempo, utilizar a ideia, o conhecimento da teoria do octeto, né? Ou seja, o que a teoria do octeto fala? No caso aqui nós vamos observar tanto para ligação iônica como ligação covalente, né? Fala o seguinte, para que o átomo possa adquirir estabilidade, ele precisa de quê? Ou 2 elétrons na última camada, ou de 8 elétrons, certo? Então vamos aí começar analisando aí a ligação iônica, né? A ligação iônica, né? Eu também posso chamar de uma ligação eletrovalente, né? Depende do qual livro você esteja usando ou material. Então a ligação iônica é uma ligação em que um elemento vai perder elétrons e o outro elemento vai ganhar elétrons, certo? Então esse um que vai perder elétrons tem essa capacidade de ceder elétrons, são chamados de eletropositivos, certo? Então, se a gente pegar aqui um cloreto de sódio, essa substânciazinha aqui, certo? Essa substância aqui, e fazemos aqui, se fizermos aqui a distribuição eletrônica de cada um desses átomos, vamos observar esse comportamento, né? Essa ligação iônica em que um perde, o elemento perde, e o outro elemento ganha, né? Então, vamos lá. Ao fazer a distribuição eletrônica do átomo de sódio, veja que o número atômico dele é 11, lembrando, não precisa decorar. Então, se eu faço aqui a distribuição eletrônica, temos o seguinte, ó, um S2, 2S2, 2P6, 3S1. Ronaldo, eu estou esquecido de distribuição eletrônica. Para o vídeo, né, faz uma pequena revisão, né, uma pequena recapitulação e volta para esse vídeo aqui, certo? Porque para entender ligações químicas precisamos de o quê? Entendimento de distribuição eletrônica. Vamos fazer o mesmo aqui, ó, para o átomo de cloro, certo? O átomo de cloro, o número atômico dele é 17, certo? Logo, ao fazer a distribuição eletrônica, temos o quê? Ó? 7 elétrons na sua última camada. Então é o seguinte, pessoal. Ao fazer a distribuição eletrônica, tanto do átomo de sódio como do átomo de cloro, vamos primeiro aqui observar o do sódio. O do sódio,
Se eu for seguir a teoria do arquiteto, eu tenho o seguinte, ó. Essa é a minha última camada, certo? Então, para o átomo adquirir estabilidade, precisa de 2 ou 8. E isso é a teoria do arquiteto, né? 2 ou 8 elétrons, né? Esse 2 aí, o 2 entrou, só para deixar claro para vocês que estão aí me assistindo, justamente porque é a seção do hélio, né? Então, o hélio entrou nesse conjunto aí, mas ficou aí como a teoria do arquiteto, né? Para dizer, eita, Ronaldo, você está falando do hélio, mas ele tem 2. Sim, exatamente. Como o hélio é uma exceção de todos aqueles elementos que estavam ali presentes, do gases nobres, ele entra aí na teoria do arquiteto. Mas lembrando que ele tem 2 elétrons na última camada, certo? Então, voltando. Então, aqui eu tenho aqui o seguinte, eu tenho minha camada mais externa, camada de valência. Veja que eu tenho um elétron. Então, se eu perder esse um elétron aqui, né, ou seja, doar esse um elétron, eu vou ficar com a última camada aqui, ó, com 8 elétrons. Então, veja que ele já vai fazer o quê? Vai adquirir estabilidade. Logo, eu tenho um cloro, se a gente observar aqui a última camada, eu tenho aqui, ó, 2 com mais 5 dá o quê? Dá 7 elétrons na última camada. Então, se eu pegar esse 1 aqui, doar esse 1 para cá, né, para esse átomo de cloro aqui, veja que automaticamente eu vou tanto estabilizar o sódio, que o sódio vai ter 8 elétrons na sua última camada, tá aqui, certo? E também vou estabilizar o cloro, que vai receber um elétron. Então veja que um está perdendo, né, elétrons, e o outro está, na verdade, não é elétron, é um elétron, né? Então um está perdendo um elétron e o outro está ganhando um elétron, certo? Veja que uma coisa também que eu vou chamar a atenção de vocês é justamente, que, veja que eu estou falando que um vai perder e o outro vai ganhar, certo? Veja que eu parto aqui, ó. Veja que esses dois átomos, tanto do sódio como do cloro, são átomos o quê? Eletricamente neutro, né? A quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, certo? No momento em que um vai pegar, doar elétrons e outro vai receber, ele vai perder essa característica, né, de átomo com carga, com excesso de carga o quê? Positiva, e o excesso de carga o quê? Negativa. Nesse caso, essas partículas com um com excesso de carga positiva e o outro com excesso de carga negativa, eu posso chamar ele de cátion, né? Estou chamando aqui cátion, uma partícula carregada, o que positivamente, está aqui, e o outro eu vou chamar de ânion, uma partícula carregada, o que negativamente, certo? Ronaldo, como assim? Veja que eu estou aqui, ó, veja, se eu analisar aqui, eu tenho um íon de sódio e aqui eu tenho o quê? Um átomo de sódio, certo? Então veja que eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui um átomo de sódio, certo? E aqui eu tenho um íon, né, chamado de cátion. Aqui eu tenho um átomo de cloro e aqui eu tenho um íon, que esse caso chama de ânion, certo? Então são expressões aqui que vai aparecer para vocês, não confunda cátion nem com ânion. No caso, os dois são íons, mas um íon é chamado de cátion e o outro íon é chamado de ânion. Então não confunda nem cátion, nem ânion, nem átomo. São aí substâncias, né, totalmente diferentes. Um é carregado positivamente, o outro é carregado negativamente e o outro é eletricamente neutro. A quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, o que acontece, pessoal? Acontece que temos essa questão da ligação iônica. Um elemento ele vai doar elétrons, enquanto o outro vai o quê? Vai receber elétrons, ok? Então vamos finalizar aqui nossa aula, nossa noção de química aqui. Então espero você aí no próximo vídeo aí que estaremos aí realizando. Então continue, né? Para que o vídeo não fique muito pesado, eu vou parar aqui e espero você na próxima aula. Olá, pessoal. Vamos começar aí a segunda parte, né? Ligações químicas, né? No primeiro vídeo eu parei justamente nesse slidezinho que está aparecendo aí para vocês, no slide. Então o que acontece? Acontece que vimos aí a questão da ligação iônica, que pode ser chamada de eletrovalente, e eu quero chamar a atenção de vocês, é isso aqui, ó. A ligação ocorre devido à atração eletrostática entre íons de cargas opostas, que é justamente o que nós vimos aqui, ó, que é o cátion e o ânion, certo? Beleza? Vamos seguir.
Eu tenho aqui uma ligação iônica, né? Que é justamente dessa substância aqui. É um óxido, né? Mas não se preocupe com isso agora. Eu tenho o seguinte, o átomo de alumínio, que eu fiz aqui a distribuição eletrônica, certo? Veja que ele vai perder esses 3 elétrons na última camada de valência. Por que, Ronaldo? Porque ao perder esses 3 elétrons, ele vai adquirir o quê? Ele vai adquirir 8 elétrons na sua última camada de valência. Ou seja, ele vai obedecer à teoria do octeto. Veja que o oxigênio aqui, ó, o número atômico dele é 8. Fazendo a distribuição eletrônica, percebemos que na sua última camada temos o quê? Eu tenho 6 elétrons. Então, para poder adquirir estabilidade eletrônica, precisa do quê? Precisa de mais 2 elétrons, certo? Então, temos o seguinte aqui, ó. Eu tenho uma fórmula aqui, ó, fórmula iônica, certo? Ronaldo, como é que se formou essa fórmula iônica aqui, ó? Veja que eu tenho aqui, ó, esse. Veja que eu não tenho mais um átomo, aqui eu tenho um íon, né? Isso aqui é um cátion. Veja que também eu tenho um íon, isso aqui é um ânion, né? Já foi falado isso. Então, o que acontece? Esse íon aqui, chamado de cátion, veja que eu tenho aqui, ó, 3 mais. Isso significa o quê? Que ele perdeu 3 elétrons. Esse, esse outro íon aqui, ó, esse outro íon, que é chamado de quê? Chamado de ânion, ele vai ganhar o quê? 2 elétrons, certo? Então, o que acontece? Esse 3 aqui, pessoal, vem daqui de cima, certo? E esse 2 aqui, ó, vem daqui de cima, certo? Ou seja, na ligação iônica, você observa a quantidade de elétrons aqui presente no expoente, né? Se forem, né? No caso aqui, ó, números diferentes, você faz o quê? É o chamado que todo mundo conhece, né? É a teoria da Xuxa, né? Onde você, o pessoal costuma muito brincar os alunos, é só você inverter aqui, ó. O que está aqui, ó, vem para cá, para baixo, né? E o que está aqui, ó, que era um mais 3, vem para aqui, ó. Só inverter, é um X mesmo, ó. Veja que eu tenho fazendo aqui um X. É só você inverter aqui os expoentes, certo? Logo, repetindo, se forem o quê? Números diferentes, certo? Eu não vou entrar muito em detalhe com isso aqui não, que vamos ter uma aula de funções inorgânicas, isso aqui vai ficar um pouquinho mais claro. Eu só coloquei para vocês, isso aqui, ó, só para vocês entenderem a questão da fórmula iônica, é uma forma de representar os compostos iônicos, certo? E aqui, ó, só porque eu percebo que alguns alunos têm dificuldade, Ronaldo, se ele doou 3 elétrons, porque ele ficou positivo, certo? Então, o que a gente tem noção de algo positivo é justamente aquela questão de conta bancária, né? Se a gente recebe alguma coisa, a gente é positivo. Se a gente doa alguma coisa, fica negativo. Gente, essa ideia de vocês aí, questão bancária, é diferente aqui na química. Como assim, Ronaldo? Veja que eu tenho o seguinte, ó. Veja que eu tenho aqui, ó, um átomo, né? Onde se é um átomo, eu tenho o quê? Uma partícula neutra, onde a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, né? Então tem o seguinte, se eu doer aqui, ó, 3 elétrons, veja que ligações químicas é bom lembrar, vou deixar aqui, eu não mencionei, mas é bom lembrar. Estamos mexendo apenas com elétrons, certo? O número de prótons fica o quê? Fica lá na sua, fica lá constante no núcleo, não se mexe, né? A única forma de a gente mexer com os prótons do núcleo é quando for a gente estudar radioatividade, que é uma coisa diferente. Mas nesse momento vamos apenas nos ater com elétrons, certo? Então veja só, se eu tenho aqui, ó, eu tenho quantos prótons? 13, tá aqui, ó, 13, certo? Depois que eu dou esses 3 elétrons, eu fiquei com quantos elétrons? Eu fiquei com 10. Então, eu tenho aqui um menos. Então, logo, esse meu íon, que é chamado de cátion, tem o quê? Mais 3. Então, veja que esse sinal mais vem justamente dessa diferença aqui, ó, de prótons com quem? Com elétrons, certo? Então, só para você não confundir aí a sua mente aí, tendo aquela noção de positivo com negativo com a conta bancária, né? Totalmente diferente aí na química. Ainda com relação aos compostos iônicos, pessoal, eu tenho o seguinte, ó. Veja que aqui eu tenho aqui um exemplo do sal de cozinha, certo? Minha pergunta é, se eu fizer aqui, ó, não faço isso em casa, você pode até fazer, tentar fazer, né? Se for usando uma pilhazinha aqui, tiver uma lâmpada, você vai ficar, vai dar para fazer esse experimento, pega o sal e observa se vai acender, certo? Gente, veja que esse composto aqui, ó, que é um composto iônico, que é o sal de cozinha, ele está nessa forma aqui, ó.
É uma rede cristalina. Veja que eu tenho aqui tanto o íon, um ânion de cloro, né? No caso aqui é o cloreto, né, chamado, e tem aqui o íon que é o caso do cátion, né, de sódio, certo? Então veja que esse composto iônico, né, que é o cloreto de sódio, que é o cloreto de sódio, ele forma uma rede cristalina aqui, ó. Então, logo, ele não vai acender. Por quê? Porque a atração eletrostática aqui dele é tão forte que ele não deixa, né? Para poder acender a lâmpada, eu vou ter que ter o quê? Eu vou ter que ter elétrons livres, né? E para ter elétrons livres, eu vou ter em duas formas. Ou dissolvendo esse cloreto de sódio em água, para deixar esses elétrons livres, né? Logo eu vou ter aí a questão da corrente elétrica necessária, né? Mobilidade desses elétrons aí. Ou então, eu tenho que estar esse cloreto de sódio no estado fundido, né? Não confunda, é com palavrão, certo? É um estado fundido. Então, os compostos iônicos, eles só conseguem conduzir corrente elétrica ou dissolvido em, no caso aí, vou usar o exemplo como água, né? Dissolvidos, né? Solvente, no caso, solvente, o pessoal é a água, né? Por que, Ronaldo? Porque eu vou ter elétrons livres. Isso já foi questão de prova, certo? Isso já foi questão de prova. Se os compostos iônicos, no estado sólido, ele conduz corrente elétrica. Não conduz. Para conduzir, ele precisa o quê? Ou estar dissolvidos, ou estar o quê? Ou fundidos, né? Ok? Não é esse caso aqui não. Certo? Beleza? Vamos seguir. Então, características dos compostos iônicos, né? Que é muito importante, essas características dos compostos iônicos. São sólidos em condições ambientes, né? Em temperatura de 25 graus Celsius, a pressão de 1 atm. Eles apresentam isso, é muito importante. Guarda essa informação aí. Eles apresentam elevadas temperaturas de fusão e ebulição. Guarda essa informação, é importante. Eles são duros e quebradiços, também guarda essa informação. Conduz corrente elétrica quando dissolvidos em água, como eu já falei, ou quando fundidos, né? Veja que a palavra aí não é um palavrão, né? Cuidado para não ficar falando palavrão por aí. E seu melhor solvente é a água, né? Quando está aí, para eu poder ter a mobilidade, ter elétrons livres, né? Ok? Gente, aí eu vou parar aqui, ó. Na próxima aula, vamos falar sobre ligações covalentes. Então veja que até então falei sobre ligações iônicas, né, que formam esses compostos iônicos. Eu acabei de mostrar aqui algumas características principais, né, importantes. Então, a ideia que eu quero que vocês tenham com ligação iônica, para a gente começar a ligação covalente, é que um, um elemento vai perder elétrons, enquanto que um vai ganhar elétrons. Beleza? Ok? Então aí, ó, encontro você na próxima aula. Continua, né? Vou parar a aula por aqui, para não ficar uma aula muito pesada, né? Olá, pessoal. Vamos começar a terceira videoaula, né? Lembrando que é só noções de química, né? Na verdade, para estar auxiliando aí, né, vocês nas questões, né? Deixando uma ferramenta para vocês. Mais uma ferramenta. Então, falamos sobre ligações iônicas, né? Onde um elemento vai perder elétrons e o outro vai ganhar elétrons, certo? E agora vamos entrar aqui no outro tipo de ligação, que é a ligação covalente, onde ocorrerá o quê? Um compartilhamento de elétrons, certo? Nenhum vai perder, nem outro vai ganhar. Apenas vai fazer o quê? Vai compartilhar elétrons, certo? Diferentemente do que vimos com ligação iônica, certo? Ok? Vamos aqui, ó. Temos aqui o átomo de cloro, né? Os dois átomos de cloro. Vamos representá-los, né? Tanto esse aqui como esse outro, com forma de íons. Como é a forma de íons? O átomo de cloro ele faz parte do quê? Da família 7A, certo? Logo, eu tenho 7 elétrons na última camada. Então, vou pegar, colocar esses 7 elétrons aqui, ó. Calma, que foi muito rápido. Então, vou colocar esses 7 elétrons aqui, ó, ao redor desse meu átomo aqui, ó, certo? Aqui também vou colocar 7 elétrons, ok? Então veja que se ele tem 7 elétrons, para adquirir estabilidade, de acordo com a teoria do octeto, ele precisa de quê? De um elétron. Então se eu compartilhar aqui, ó, se eu compartilhar esses elétrons aqui, ó, entre esses dois átomos, o que acontece? Os dois automaticamente vão adquirir estabilidade. Vão ter o quê? Vão ter
8 elétrons na sua última camada, certo? Então veja que, diferentemente da ligação iônica, a ligação covalente, ele é o que? Os átomos compartilham elétrons, certo? A ligação covalente, aqui tem uma tabela que, de forma resumida para vocês não precisam decorar. Ronaldo, como é que eu vou entender o comportamento de um átomo aí, né, com relação a ligações químicas? Para você entender o comportamento desses átomos aqui, tanto seja uma ligação iônica como uma ligação covalente, vocês vão ter que fazer o quê? Distribuição eletrônica, certo? Aqui não precisa ninguém decorar não, mas tem uma tabela aqui que ajuda você a identificar. No caso aqui, de uma ligação covalente. Por exemplo, se eu tiver hidrogênio com hidrogênio, vou ter uma ligação covalente. Se eu tiver um hidrogênio com não metal, eu vou ter uma ligação covalente. Não metal com não metal, eu vou ter o quê? Uma ligação covalente. É uma tabela que vai ajudar vocês, mas não precisa decorar não, certo? Caso na hora da prova dê um branco, na verdade, você pode ter um nervosismo, você faz o quê? Você pega ali o átomo, faz a distribuição eletrônica, lembrando que o número atômico vai ser ou dado na tabela periódica, no caso, a sua prova pode vir com a tabela periódica, ou então esse número atômico pode vir aí na sua prova, descrito na sua prova, certo? Então a tabela é só para vocês terem uma noção aqui, não é para decorar, né? Se decorar, sem estresse, né? Mas se não decorar, basta fazer o quê? Distribuição eletrônica, certo? E aqui eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho uma forma eletrônica, uma forma de Lewis, que a gente trabalhou anteriormente. Tem uma forma estrutural, a gente vai usar muito isso em química orgânica, certo? Eu tenho uma forma molecular, né? Você pode aí representar uma ligação covalente de forma, o quê? De forma molecular. Quase que não saía. Mas vamos lá, vamos seguir. Características dos compostos iônicos apresentam pontos de fusão e ebulição menores que o iônico, né? Vimos aí que o ponto de fusão de compostos iônicos são altos, né? Tanto ponto de fusão como ebulição. E podem ser encontrados nos três estados, né? Que os compostos covalentes podem ser sólido, líquido e gasoso. Gente, eu já falei demais, né? Estamos aí entrando aí, ou melhor, entramos na terceira aula. Então é o seguinte, vamos fazer aqui uma questão, que eu gosto de questões, né? Que aí é uma forma de a gente ver, ou melhor, consolidar a teoria, né? Não adianta ficar só na teoria, é questões. Não se preocupem, que eu vou também estar fazendo aí esses vídeos aí com questões, né? De cada assunto, né? Vamos ter uma bateria de questões aí, né? Para a gente treinar. Então, calma aí, que vamos chegar lá, né? E o que acontece? Essa questão é a questão do IF, né? É uma questão recente, foi essa da última prova que ocorreu, certo? Então vamos aí ver aí. Veja que é uma questão, eu gosto muito das questões do IF, da questão de química, né? Ela dá bastante ferramenta, ou melhor, uma base massa, assim, uma visão bem abrangente de química, né? E, ó, veja que é uma questão, vê um texto, né? O aluno já fica logo com medo da questão. Então é o seguinte, vou tentar ler aqui, pessoal, mas pode ser que a leitura fique ruim, porque para mim está aparecendo letras miúdas, né? Muito pequenas, né? Então vamos lá, vamos tentar aqui. Em camundongos, dieta rica em sal priora a memória e causa falta de atenção. Então vamos lá, vamos ler o textinho, né? Toda uma historinha. O sal rosa, marinho, o light são melhores, né? Ele faz pergunta. Do ponto de vista fisiológico, sal é sal. O gosto pode ser diferente, né? Devido a outras substâncias presentes em cada tipo. No entanto, essas substâncias diferentes, presentes em cada sal, apenas dão sabor, não existem em quantidades suficientes para fazer diferença do ponto de vista nutricional. Já o sal light tem diferentes percentuais de cloreto de potássio misturado com cloreto de sódio, ou até 100% de cloreto de potássio. Mas o potássio não se deve, não se deve ser usado por pessoas com problemas renais graves, certo? Desculpa a leitura novamente, certo? Então veja que tem um textozinho aí bonitinho, vamos lá. Então ele fala o seguinte: sobre o cloreto de sódio, é correto afirmar que está falando sobre o cloreto de sódio, né? Beleza? Então veja que é uma questão bastante abrangente, né? Ele mexe aqui com algumas
alguns conceitos, né? Só que o aluno que tem aquela noção de química, ele consegue acertar, né? Ele consegue, é, é, como é que se diz? Fazer a questão por eliminação, pelo menos nesse ponto de vista. Então vamos lá. Alternativa A. Ele possui uma fórmula química NaCl2, né? NaCl2 não. Se fizermos a distribuição eletrônica, vimos que um ele vai doar e o outro vai perder elétrons. Então o que acontece? Eu vou ter aqui o NaCl sem esse 2 aqui. Então tá errado, ele que é o correto, né? Lembrando disso. Beleza? Então vamos lá, continuar. E possui cor branca, enquanto que o... Veja aqui também, aqui, o potássio. Vamos seguir aqui para a alternativa... Vamos pular B, né? Então já está imaginando qual é a resposta, mas vamos ver aqui a letra C. Não sofre dissociação nem conduz corrente elétrica quando dissolvido em água. Então isso é o quê? Isso está errado. Vimos que conduz corrente elétrica sim. Para conduzir corrente elétrica, o NaCl, você está o quê? Dissolvido em água. Letra D. É constituído somente por elementos a metais, né? E forma ligações covalentes polares. Então veja que, mesmo se você não sabe que é ligações covalentes polares, você sabe que eu tenho aqui, ó, o sódio é um metal e o Cl, que é o cloreto, né? Ele é o quê? Que é o cloro, né? Que ele é o quê? Ele é um ametal. Então, aí você também já tem essa noção. E outra coisa, eu falei que um elemento ele perde elétrons, logo ele é um metal, né? É um metal que tem essa característica de perder elétrons, enquanto que um outro ganha. Quem tem essa característica de ganhar elétrons é o ametal, certo? Então a letra D também não é a resposta. E a letra E, diferentemente do cloreto de potássio, né? Ele fala aqui, ó, diferentemente, insolúvel em água e solúvel em solventes como acetona e éter. Não, isso está totalmente errado, né? Que ele é solúvel, né? Tanto o NaCl é solúvel em água, como também o cloreto de potássio é solúvel em água, e não em solventes como acetona e éter, certo? Aqui é o seguinte, aqui eu tenho que ter conhecimento de polaridade. Veja que mesmo sem saber a questão de polaridade, a gente tem como fazer a questão. Então, voltando aqui para a letra B, temos o seguinte, ó, sobre o NaCl. Há uma estrutura, né, há em sua estrutura íons de sódio, né, e de cloro combinados, corretíssimo, formando uma rede cristalina. Veja que na aula 1, no vídeo 1, falei sobre a rede cristalina, né? Então, os compostos iônicos têm essa característica de formar uma rede cristalina com seus íons, tanto com cátion e como ânion. Então, a resposta é o quê? A resposta é uma letra B, né? Então, veja que é uma questão bonita, né? Linda de se ver, porque é uma questão bastante abrangente, mexe com a capacidade de raciocínio do aluno em frente a responder essa questão aqui, certo? Então, pessoal, eu vou estar aí gravando minha última parte desse vídeo, né? Então, continue para a gente poder fechar o conhecimento de ligações químicas. Continuar, né? Analisar aqui outro tipo de ligação. Então, vimos aí a questão de tanta ligação iônica, né? Que um elemento vai perder elétrons e o outro vai ganhar elétrons. Temos a ligação covalente, né? Onde ocorre o compartilhamento de elétrons, certo? Lembrando o seguinte, essa questão de ligações tanto iônica e ligações covalentes, o melhor entendimento será o quê? Realizando a distribuição eletrônica, certo? E observar se os elementos vai seguir a questão da teoria do octeto, né? O que acontece? Vimos as duas ligações, né? Como eu já mencionei, e vamos observar isso aqui, ó, essa imagem, né? Veja que eu tenho aqui cátions, cargas positivas, e tenho ânions, cargas negativas, são os elétrons livres, certo? Ao observar esses elétrons livres, né, temos aqui a outra imagem aqui, ó, temos aqui essa outra imagem, veja que esses elétrons livres aqui, ó, tem uma atração aqui, ó, tanto com a carga negativa, como carga positiva. Só que acontece, essa interação aqui desses cátions, ou melhor, desculpa, desses íons, né, tanto esse ânion como esse cátion aqui, ele é uma interação fraca comparado à ligação iônica, né, que eu tenho aqui uma maior atração eletrostática entre eles, né, e aqui eu tenho um compartilhamento de elétrons na ligação covalente
que faz com que esse par de elétrons aqui, ó, tenha uma ligação muito mais forte do que essa interação aqui, ó, da carga negativa com carga positiva, certo? Essa interação da carga negativa com carga positiva de forma menos intensa que a ligação iônica, que é a ligação covalente, é o que nós conhecemos como ligação metálica. Então, na ligação metálica, temos a questão justamente desses elétrons livres, né? Tem essa interação de tanto cargas positivas como carga negativa. Só que essa interação não é de forma intensa como encontramos na ligação iônica e ligações covalentes. Pelo fato de não ser intensa, esses elétrons aqui estão livres. Então, toda vez que um elétron sai, ó, temos aqui, ó, o outro vai entrar no seu lugar. Então, vai ser sempre essa logística. Um sai e o outro entra, né? Uma vez que essa interação aqui não é uma interação intensa, certo? Então, como resultado da interação entre esses elétrons livres e os cátions fixos, é a ligação metálica, né? Essa interação também pode ser compreendida como um aglomerado de cátions mergulhados, né, em um mar de elétrons. Que é justamente, se eu pegar aqui outra imagem, vai ficar para vocês dessa forma aqui, ó. Essa, é, essa visão do elétron em torno esse cátion aqui, ó, veja que eu tenho aqui um cátion, e aqui essas bolinhas vermelhas são os elétrons. Esses elétrons estão livres, pessoal. Estão livres porque a interação carga positiva e carga negativa não é tão intensa como vimos o que na ligação iônica e na ligação covalente. Então, o que acontece? Nos compostos iônicos, que vimos lá na primeira aula lá, junto com no segundo vídeo, primeiro e o segundo vídeo, os compostos iônicos, eles formam o quê? Uma rede cristalina, certo? Então, se eu aplicar aqui nessa rede cristalina aqui uma força, digamos que aqui eu bato com um martelo aqui, são uma coisa hipotética, eles vão quebrar. Mas por que eles vão quebrar? Porque ao aplicar uma força aqui, o que acontece? Vai ser empurrados, né, as minhas partículas com cargas, né, ou seja, íons de cargas iguais, e vão se juntar. Ao se juntar, por ter cargas iguais, vão ter o quê? Vão ter uma repulsão e vão se repelir, certo? Por isso que eles quebram. Então, o que acontece? Eu aplico uma força, consequentemente, vou deslocar essas cargas esses íons com cargas iguais, e logo eles vão acontecer o quê? Eles vão se repelir. Por isso que vão quebrar, certo? Agora, se eu observo esse comportamento com os metais, veja que eu vi o quê? Compostos iônicos. Se eu observo esse comportamento, né? Se observarmos esse comportamento com os metais, veja que eu tenho o seguinte, ó. Veja que os elétrons livres, ele protege esses cátions, né? Ele protege. Logo, se ele protege, não vai ter o quê? Não vai ter a interação de carga de mesmos sinais aqui, não. Estou falando com isso com os cátions, viu, pessoal? Veja aqui, ó, aqui, ó. Veja que no composto iônico, eu aplico uma força, o que acontece? Essas cargas iguais, vai fazer o quê? Vão ficar, vão se juntar, logo vão ter o quê? Vão se repelir. Aqui não, nos metais eu vou ter essa nuvem de elétrons protegendo esses cátions aqui, ó. Por isso que quando aplicamos uma força no metal, ele não quebra. Ele apenas o quê? Ele vai ficar o quê? Ele vai ficar maleável, ele vai adquirir, entre aspas, aquela forma daquele, daquela força aplicada naquela determinada região. Como é o caso do martelo, se eu pego o martelo e bato numa superfície metálica, ele vai ficar ali com aquele amassado, né? Como o pessoal conhece, né? Vai ficar ali amassado. Mas por que ficou amassado? Porque naquele metal tem aquelas nuvens de elétrons, aqueles elétrons livres, que vai proteger o quê? Aquela carga positiva, os cátions, certo? As substâncias metálicas são representadas graficamente. Eu tenho um símbolo aqui, ó. Então, diferentemente do que vimos de compostos iônicos de ligação covalente, né? Para eu representar uma substância metálica, basta botar o quê? Apenas o símbolo daquela substância metálica, certo? E aqui temos as ligações metálicas, né? Que são materiais com propriedades metálicas que contêm dois ou mais elementos
sendo pelo menos um deles metal. Como é o caso aqui, eu tenho um do ouro, né? Tesouro de quilates, que é uma mistura formada basicamente por 75% de ouro, sendo os 25% de cobre ou prata, depende muito aqui, certo? O aço cirúrgico aí, né, um tipo de aço inoxidável adequado para aplicações cirúrgicas, né, que é justamente a questão dos pinces que a galera usa aí, tanto pode ser na boca, no nariz ou até mesmo na barriga, né? Parece até a orelha, não sei, não entendo muito de pince, mas enfim, né? É apenas para que você tenha cuidado aí na aplicação de pince para ver, para averiguar, né? Certificar se o material aqui é um aço cirúrgico, né? Pelo menos não vai ter aquela questão, uma possível reação alérgica da sua pele com o material, certo? Então, gente, vamos chegando aí mais um fim de uma videoaula aí, né? Na verdade, é justamente uma noção de química para vocês aí. Lembrando, eu vou estar aí aplicando, ou melhor, estarei fazendo vídeo com só questões, certo?